A cor é a primeira palavra que o universo nos dirige sem usar o som. É a linguagem secreta da luz, uma sinfonia silenciosa que pinta nossa realidade, evoca nossas emoções mais profundas e define a beleza do mundo. Desde o azul insondável de um céu noturno até o vermelho vibrante de uma papoula, a cor é tão fundamental para a nossa existência que raramente paramos para pensar em seu mistério mais profundo. Vemos o mundo tal como é, ou a cor é uma magnífica ilusão criada nas profundezas de nossa mente. Esta é a história de nossa busca milenar para decifrar esse código, uma jornada desde a intuição ancestral até a revelação científica. Imaginemos um mundo antigo, banhado pela mesma luz que nos ilumina hoje. As primeiras civilizações, sem a ciência para guiá-las, já entendiam que a cor era poder. No Antigo Egito, o azul não era um simples pigmento. Era a essência do Nilo e do céu, a cor dos deuses e da vida eterna. O vermelho, por sua vez, simbolizava a energia, o sangue e a dualidade da vida e da morte. Essas não eram meras associações estéticas. Eram as primeiras tentativas da humanidade de ordenar o cosmos, de dar um significado sagrado às longitudes de onda que seus olhos captavam. Foram os fenícios, audaciosos navegantes e comerciantes, quem transformou a cor em um símbolo de status terreno. Das profundezas do mar, extraíam um tesouro dos caracóis, o púrpura de Tiro. Este corante, tão raro e caro que seu valor rivalizava com o do ouro, tornou-se a cor exclusiva de reis e imperadores. Através de suas rotas comerciais, os fenícios não apenas transportavam mercadorias, mas também uma linguagem visual de poder, demonstrando que uma cor podia definir uma hierarquia. No entanto, essa linguagem não era universal. Ao adentrarmos na Grécia clássica, nos deparamos com um enigma fascinante. Nas épicas de Homero, o mar é descrito com a cor do vinho escuro, e não existe uma palavra clara para o que hoje chamamos de azul. Os gregos distinguiam entre chloros, um verde amarelado pálido, e glaucos, um brilho prateado que podia descrever o mar, o céu ou até mesmo os olhos. Isso nos confronta com uma pergunta inquietante. Será que os antigos gregos não viam o azul? Ou simplesmente não tinham necessidade de nomeá-lo? Nossa percepção da cor nasce no olho ou na palavra que usamos para descrevê-la. Foi ali, na Grécia, onde os filósofos começaram a buscar uma explicação racional. Aristóteles, com sua mente enciclopédica, propôs que as cores nasciam da mistura da luz e da escuridão, vinculando-as aos 4 elementos. Sua teoria, embora errada, foi um passo monumental, uma tentativa de arrancar a cor do domínio dos deuses e trazê-la para o âmbito da física e da observação. Esse impulso alcançaria sua máxima expressão artística durante o Renascimento. Os pintores, obcecados em capturar a realidade em suas telas, tornaram-se os primeiros cientistas práticos da cor. Experimentaram com pigmentos, estudaram a interação da luz e da sombra para criar profundidade e volume. Uma simples pincelada podia evocar alegria, tristeza ou divindade. A cor havia se tornado o veículo da emoção humana, uma ponte direta entre a tela e a alma do espectador. E, no entanto, apesar de milênios de simbolismo religioso, comércio de luxo, debate filosófico e maestria artística, a verdadeira natureza da cor continuava sendo um mistério. Era uma linguagem que todos falávamos, mas cuja gramática ninguém entendia. Era necessário um gênio, um homem armado com nada mais do que um pedaço de cristal e uma curiosidade insaciável, para revelar o segredo que a luz do sol guardou desde o princípio dos tempos. No próximo capítulo, nos mergulharemos no trabalho de Isaac Newton e seu prisma, o momento em que um simples raio de luz branca se abriu para revelar o arco-íris, com ele, a verdadeira natureza da cor. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A luz branca do sol, que ilumina nosso mundo, parece monótona à primeira vista. No entanto, contém uma rica variedade de cores que aguardam ser reveladas. É pertinente analisar como essa luz se descompõe em um espectro vibrante. A resposta, que mudaria para sempre nossa compreensão da cor, chegou com os experimentos de um jovem Isaac Newton no século XVII. No ano de 1666, enquanto estava em sua casa em Cambridge, Inglaterra, Newton dedicou-se a observar a luz através de um prisma de vidro. Este simples ato de curiosidade o levou a descobrir que, ao atravessar um prisma, a luz branca se descompunha em um arco-íris de cores. Esta revelação foi mais do que um simples espetáculo visual.
foi um marco na história da ciência e da óptica. Newton percebeu que cada cor no espectro, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tinha um comprimento de onda distinto. Ao fazer isso, não apenas demonstrou que a cor não era uma propriedade inerente aos objetos, mas que era o resultado da interação da luz com a matéria. Este entendimento marcou uma mudança de paradigma. Antes de Newton, a cor era associada à qualidade do objeto. Agora, compreendia-se que eram efeitos da luz e sua interação com os materiais. É pertinente analisar por que o céu é azul. A resposta está na dispersão de Rayleigh, um fenômeno que Newton contribuiu para explicar. A luz branca do Sol é composta por diferentes comprimentos de onda, e quando essa luz entra na atmosfera, as moléculas de ar dispersam a luz de comprimento de onda curto, como o azul, mais do que a de comprimento de onda longo, como o vermelho. Esta dispersão é a razão pela qual vemos o céu de um profundo tom azul. Newton não se limitou a descobrir o espectro visível. Seu trabalho também lançou as bases para a teoria da óptica moderna. Através de seus experimentos, introduziu o conceito de que as cores poderiam ser misturadas. Ao combinar cores primárias como o vermelho e o azul, pode-se obter púrpura. Este enfoque na mistura de cores não se aplica apenas à luz, mas também aos pigmentos, o que tem implicações na arte, na fotografia e no design. Além de seus experimentos com prismas, Newton também explorou o fenômeno da reflexão. Ao observar como a luz rebatia em superfícies, desenvolveu a teoria da cor que se baseia na ideia de que as cores podem ser alteradas por diferentes condições de luz. Em sua obra Optics, Newton argumentou que as cores que vemos são o resultado tanto da natureza da luz quanto das propriedades dos objetos que a refletem. Este conhecimento não apenas foi fundamental para a ciência, mas também influenciou a forma como percebemos o mundo. Cada vez que admiramos uma obra de arte ou desfrutamos de um pôr do sol, estamos experimentando a interação da luz e da cor tal como Newton descreveu. A curiosidade de Newton o levou a realizar experimentos que surpreenderiam gerações. No entanto, seu trabalho também foi objeto de controvérsia. Alguns de seus contemporâneos, como o cientista Robert Hooke, questionaram suas descobertas, argumentando que a natureza da cor era mais complexa. Este debate não apenas impulsionou o avanço da ciência, mas também destacou a importância do método científico. A observação, a experimentação e a análise rigorosa são essenciais para compreender o mundo que nos rodeia. A revolução que Newton iniciou na compreensão da cor abriu a porta para novas perguntas. É pertinente analisar como nossos olhos percebem essas cores e o que ocorre em nosso cérebro quando vemos um arco-íris. À medida que exploramos essas questões, começamos a adentrar no mundo da percepção visual e da biologia do olho humano. Através de seus experimentos, Newton não apenas iluminou o caminho para os cientistas futuros, mas também nos deixou um legado que continuamos explorando em nossa busca para entender como percebemos as cores. A luz e a cor, embora muitas vezes negligenciadas, são parte integral da experiência humana. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na teoria ondulatória da luz, onde descobriremos como essa compreensão se expandiu ainda mais, mudando nossa percepção da luz e sua natureza. É pertinente analisar como os conceitos de Newton se relacionam com as descobertas posteriores. A resposta nos levará a explorar as ondas que dão vida às nossas cores. A luz, embora pareça um fenômeno cotidiano, é na verdade um componente fundamental que dá vida à nossa percepção. No capítulo anterior, exploramos como Isaac Newton descompôs a luz branca em um espectro de cores, revelando que o que vemos não é mais do que uma mistura de diferentes comprimentos de onda. No entanto, o entendimento da cor não para por aí. A teoria ondulatória da luz, proposta por Thomas Young, leva essa compreensão a um nível mais profundo, oferecendo uma perspectiva que aprofunda na própria natureza da visão. Thomas Young, um físico e médico britânico do século XIX, não apenas fez contribuições significativas no estudo da luz, mas também trouxe ideias que mudariam nossa compreensão da cor. Seu famoso experimento da dupla fenda, realizado em 1801, demonstrou que a luz se comporta como uma onda, em vez de simplesmente considerá-la como um fluxo de partículas. É pertinente analisar por que isso é importante para nossa compreensão da cor. Quando Young realizou seu experimento, utilizou uma fonte de luz que passava por duas fendas estreitas. Ao fazê-lo, projetou padrões de interferência em uma tela, um fenômeno que só podia ser explicado se se assumisse que a luz se comportava como uma onda.
Essa revelação foi crucial porque implicava que a luz podia interagir entre si, criando zonas de maior e menor intensidade com base em como as ondas se somavam ou se cancelavam. Assim, a luz não era apenas uma simples mistura de cores, mas um fenômeno dinâmico que podia ser entendido através de suas propriedades ondulatórias. Imagine que você está em uma praia, observando as ondas. Cada onda representa um comprimento de onda diferente. Quando duas ondas se encontram, podem formar uma onda mais alta ou se anular mutuamente. O mesmo acontece com a luz. Os comprimentos de onda se sobrepõem e criam diferentes cores à medida que interagem. Essa sobreposição se torna a base de como percebemos as cores. A teoria ondulatória não apenas revolucionou a óptica, também lançou as bases para a compreensão moderna da luz. À medida que os cientistas começaram a investigar mais a fundo, perceberam que a luz branca é composta por múltiplos comprimentos de onda que correspondem a diferentes cores. Ao se separarem, essas cores podem ser combinadas novamente para formar a brancura que vemos na luz natural. No entanto, a luz não se comporta apenas como uma onda, também pode ser tratada como um conjunto de partículas, ou fótons, uma dualidade que é um princípio fundamental da física moderna. A capacidade da luz de existir nessas duas formas, onda e partícula, é o que a torna tão única e essencial para a nossa percepção da cor. É pertinente analisar por que as cores de um pôr do sol são tão intensas. A resposta está nessa dualidade e em como a luz interage com a atmosfera. Quando a luz do sol atravessa a atmosfera, sofre dispersão. Os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são dispersados em todas as direções, enquanto os mais longos, como o vermelho e o laranja, são menos afetados. Isso faz com que os pôres do sol se tingem de cores quentes e vibrantes, demonstrando a interação da luz com a atmosfera. Através dos experimentos de Young e das teorias que surgiram, começou-se a construir uma compreensão mais robusta de como a luz e a cor estão intrinsecamente relacionadas. As ondas de luz não apenas transportam informação visual, também são portadoras de energia e emoção. A forma como as cores influenciam nosso estado de ânimo e nossas decisões está profundamente enraizada nessa interação física. Com o avanço da ciência, a teoria ondulatória foi complementada por descobertas na física quântica, onde a natureza da luz se torna ainda mais complexa. No entanto, o legado de Thomas Young permanece na base dessa exploração, lembrando-nos de que cada cor que percebemos é o resultado de uma jornada física através de ondas e frequências. A importância da teoria ondulatória vai além do laboratório. Se manifesta em nossas vidas diárias. Desde a forma como as cores afetam nosso ambiente até o design de telas, a ciência por trás da cor está sempre presente, embora muitas vezes passe despercebida. Assim, enquanto exploramos como a luz se torna cor, também é essencial entender como nossos olhos e cérebro interpretam esses sinais. É pertinente analisar o que acontece uma vez que a luz colorida entra em nosso corpo e como nosso sistema visual processa essa informação. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no mundo das cores no olho humano, onde a biologia encontra a física. As cores que nos cercam são o resultado de complexos fenômenos físicos e biológicos. Até agora, exploramos como a luz se decompõe em um espectro e como a teoria ondulatória nos ajuda a entender sua natureza. É pertinente analisar como nossos olhos são capazes de captar e diferenciar essas cores. A resposta reside na anatomia do nosso olho, um órgão complexo que evoluiu para interpretar o mundo ao nosso redor. O olho humano, à primeira vista, pode parecer um objeto simples, mas sua estrutura é intrincada. No coração dessa complexidade estão os fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Esses dois tipos de células, localizadas na retina, são responsáveis pela nossa percepção visual. Os bastonetes, embora não percebam a cor, são cruciais para a visão em condições de pouca luz. Em contraste, os cones são os encarregados da percepção da cor e funcionam melhor com luz brilhante. Os cones se dividem em 3 tipos, cada um sensível a diferentes comprimentos de onda. Os cones L, sensíveis ao vermelho, os cones M, sensíveis ao verde, e os cones S, sensíveis ao azul. Essa diversidade permite que nosso cérebro combine os sinais que recebe de cada tipo e produza a ampla gama de cores que experimentamos. É pertinente analisar como é possível que algo tão pequeno como um cone em nosso olho seja responsável pela rica paleta de cores que vemos. Essa capacidade se deve à forma como nossos olhos trabalham em conjunto com nosso cérebro.
Quando a luz entra no olho, atravessa várias estruturas antes de chegar à retina. Primeiro, passa pela córnea, que ajuda a focar. Em seguida, atravessa o cristalino, que ajusta sua forma para focar de maneira precisa na retina. Onde estão os fotorreceptores? Essa retina atua como uma tela onde as imagens são projetadas. A luz que chega aos fotorreceptores provoca reações químicas que geram sinais elétricos, os quais são enviados ao cérebro através do nervo óptico. O cérebro, em um processo de interpretação, converte esses sinais em imagens visuais. É aqui que ocorre a percepção da cor. A combinação das respostas dos 3 tipos de cones permite que nosso sistema visual identifique cores como o amarelo, que não é mais do que a mistura de luz vermelha e verde. É pertinente analisar como, ao olharmos para uma flor amarela, não vemos apenas um tom, mas uma experiência completa que evoca sensações. Isso se deve ao fato de que nossa percepção da cor não é apenas um fenômeno físico. Está ligada às nossas emoções e memória. Nesse contexto, é interessante considerar como a evolução moldou nossa visão. Nossos ancestrais primatas desenvolveram a capacidade de ver em cores como uma adaptação para a sobrevivência. A habilidade de distinguir entre diferentes frutas na selva era crucial para encontrar alimento. Assim, a visão em cores se tornou uma ferramenta vital. No entanto, nem todos os seres humanos experimentam a cor da mesma maneira. Algumas pessoas nascem com variações na quantidade e tipo de cones, o que pode levar a condições como o daltonismo, onde a percepção da cor está alterada. Isso evidencia a importância dos cones. É pertinente analisar como é o mundo para alguém com daltonismo. Para eles, o espectro de cores pode ser muito mais limitado, afetando não apenas sua percepção do mundo natural, mas também sua interação com a cultura visual. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos com maior detalhe o funcionamento dos cones. Estudaremos como esses pequenos e notáveis fotorreceptores não apenas nos permitem ver o mundo em cores, mas também desempenham um papel crucial na forma como interpretamos e respondemos ao nosso ambiente. A ciência por trás da percepção da cor não apenas nos revela o funcionamento de nossos olhos, mas também nos convida a refletir sobre a complexidade de nossas experiências. No capítulo anterior, exploramos como as cores se formam a partir da interação da luz e como nossas experiências visuais são um reflexo disso. Agora, nos aprofundamos em um mundo microscópico, onde 3 tipos de células especializadas em nossa retina são os protagonistas desse processo. Os cones. Os cones são fotorreceptores que permitem aos humanos e a muitos outros animais perceber o espectro visível. Ao contrário dos bastonetes, responsáveis pela visão em condições de pouca luz, os cones são sensíveis à luz brilhante e fundamentais para distinguir cores. Na retina humana, há aproximadamente 6 milhões de cones, distribuídos de maneira que permitem uma percepção de cor excepcionalmente rica. É pertinente analisar como funcionam exatamente esses diminutos detectores de luz. Existem 3 tipos de cones, cada um sintonizado para responder a diferentes comprimentos de onda. Os cones L, M e S são sensíveis à luz vermelha, verde e azul, respectivamente. Esse trio de receptores permite que nosso cérebro misture os sinais que recebe e gere a ampla gama de cores que experimentamos. Imagine um artista que, utilizando apenas 3 cores primárias, pode criar um vasto espectro de tonalidades. Assim é como nossos cones trabalham em conjunto para representar o mundo que vemos. Cada tipo de cone contém um pigmento visual que se ativa quando a luz incide sobre ele. Esses pigmentos são proteínas chamadas opsinas. A opsina nos cones L se chama eritropsina, nos M, cloropsina e nos S, cianopsina. Quando a luz entra no olho e atinge esses pigmentos, ocorre uma reação química que inicia uma série de sinais elétricos. Esses sinais são enviados ao cérebro, onde se combinam e são interpretados, nos dando a percepção da cor. É pertinente analisar por que certas cores parecem mais brilhantes que outras. Isso se deve à sensibilidade relativa de nossos cones e a como o cérebro processa esses sinais. A relação entre os cones e a percepção da cor pode ser comparada a uma sinfonia. Cada tipo de cone é como um instrumento, e o cérebro atua como um maestro, harmonizando os diferentes sinais para criar uma experiência visual coerente. No entanto, essa sinfonia não é apenas um espetáculo visual, também é um processo emocional. As cores podem evocar memórias e sentimentos, o que nos leva a perguntar como algo tão biológico pode ter um impacto tão profundo.
É interessante notar que nem todas as espécies têm a mesma quantidade de cones. Por exemplo, alguns pássaros têm uma visão de cor muito mais complexa, graças a uma maior variedade de tipos de cones. Isso lhes permite perceber cores que estão fora do nosso alcance, mostrando-nos que a percepção da cor é tanto uma questão biológica quanto de adaptação. A diversidade da visão de cor no reino animal convida à reflexão, que outros mundos de cor existem que nunca veremos. O desenvolvimento de nossos cones não ocorre de maneira isolada. Desde o momento da concepção, o processo é influenciado por fatores genéticos e ambientais. Durante o desenvolvimento fetal, os cones começam a aparecer na retina ao redor da 7ª semana de gestação. Esse processo é um testemunho da complexidade do desenvolvimento humano. A vida cotidiana está cheia de exemplos que ilustram a importância dos cones. É pertinente analisar por que, em uma sala iluminada com luzes de diferentes cores, os objetos parecem mudar de cor. Isso ocorre porque os cones respondem de maneira diferente às distintas fontes de luz. A luz branca, que contém todos os comprimentos de onda, permite que os cones trabalhem em sua máxima capacidade, enquanto a luz de cores específicas pode alterar nossa percepção. A interação entre a luz e os cones também explica fenômenos como a cor dos objetos sob diferentes condições. Por exemplo, um vestido que parece azul em uma luz tênue pode parecer de um tom diferente sob a luz do dia. Essa variabilidade sublinha a ideia de que a percepção visual é tanto uma experiência subjetiva quanto um processo científico. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos como o cérebro interpreta esses sinais e como, apesar da complexidade de nosso sistema visual, continuamos sendo vulneráveis a ilusões. A sinfonia dos cones não é suficiente. É o cérebro que dá sentido. É pertinente analisar como o cérebro transforma os sinais elétricos na rica paleta de cores que experimentamos. A resposta nos levará a um novo nível de compreensão. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. A complexidade da percepção da cor não se limita ao olho. Após o processo da luz que entra em nossas retinas, desencadeia-se uma série de processos no cérebro que convertem esses sinais em experiências visuais ricas e significativas. É pertinente analisar como é possível que um simples raio de luz se transforme na vibrante paleta de cores que vemos. Para responder a essa pergunta, é fundamental adentrar-se no funcionamento do cérebro e sua interpretação da informação. Quando a luz chega aos nossos olhos, os cones e bastonetes da retina capturam a informação e enviam impulsos elétricos através do nervo óptico. Esta é apenas a primeira parte de um processo muito mais intrincado. A informação visual viaja em direção ao lóbulo occipital, onde se encontra a córtex visual primária, a região encarregada de receber e processar os sinais. Aqui, o cérebro começa a decompor a luz em seus componentes básicos. É pertinente analisar o que acontece a seguir. A córtex visual primária atua como um analista de dados, interpretando as cores com base em seu comprimento de onda. No entanto, a cor não é apenas uma questão de comprimentos de onda. Está profundamente entrelaçada com nossas experiências e emoções. Por exemplo, uma cor pode evocar memórias ou provocar uma reação emocional. Isso se deve ao fato de que o cérebro não apenas processa a luz, mas também integra informações de outras áreas, como o hipocampo, que é responsável pela memória, e a amígdala, que gerencia as emoções. Um aspecto notável dessa interpretação é como o contexto afeta nosso entendimento da cor. Imagine que você vê um vestido que parece ser de uma cor distinta dependendo da iluminação. Essa variação é um claro exemplo de como o cérebro ajusta as percepções com base na luz ambiental. A famosa ilusão do vestido azul e preto ou branco e dourado se baseia nessa capacidade do cérebro de compensar as diferenças. É pertinente analisar por que isso ocorre. A resposta está na teoria da constância da cor, um mecanismo que permite ao cérebro reconhecer uma cor constante apesar das mudanças nas condições de luz. Além disso, a interpretação da cor também é influenciada pela cultura e pela linguagem. Diferentes culturas podem ter associações distintas. Por exemplo, o vermelho pode simbolizar amor em algumas culturas, enquanto em outras pode representar perigo. Isso levanta uma pergunta interessante. Até que ponto nossa percepção da cor é condicionada por nossas experiências culturais? Estudos demonstraram que a linguagem pode afetar a forma como percebemos as cores. Aqueles que falam idiomas com termos específicos para certas cores podem ter uma sensibilidade diferente. A interação entre a percepção visual e a cognição não se limita à simples interpretação.
A sinestesia, um fenômeno onde a estimulação de um sentido provoca experiências em outro, oferece uma janela única para como o cérebro pode entrelaçar percepções. Algumas pessoas experimentam cores ao ouvir música. Isso levanta perguntas sobre como essas conexões se formam no cérebro. À medida que exploramos a relação entre o cérebro e a cor, é essencial considerar também as condições que podem alterar essa interpretação, como o daltonismo. As pessoas com daltonismo têm uma capacidade reduzida de distinguir certas cores devido à falta ou mau funcionamento de alguns cones. Isso nos leva a refletir sobre como a percepção da cor é uma experiência subjetiva. A neurociência continua desvendando os mistérios de como o cérebro interpreta as cores. Pesquisas recentes demonstraram que certas áreas do cérebro, como a área V4, estão especialmente dedicadas ao processamento da cor. Essa descoberta não apenas sublinha a importância da percepção da cor, mas também levanta novas perguntas sobre como essas áreas se desenvolvem em resposta a experiências individuais. Assim, da próxima vez que você observar uma paisagem cheia de cores ou se vestir com seu traje favorito, pense na extraordinária jornada que essa luz percorreu para chegar ao seu cérebro. A percepção da cor é um lembrete da complexidade de nossa biologia e de como nossas mentes interpretam o mundo. No próximo capítulo, adentraremos no daltonismo e outras percepções alteradas, explorando como essas diferenças nos oferecem uma visão única sobre a natureza da cor. A complexidade da percepção da cor se amplia quando consideramos as variações na visão humana, como o daltonismo. Este fenômeno, que afeta uma porcentagem significativa da população, nos convida a refletir sobre como a biologia pode alterar nossa experiência. Quando falamos de daltonismo, nos referimos a uma série de condições visuais que afetam a capacidade de diferenciar certas cores. A forma mais comum é a deficiência na percepção do vermelho e do verde. Mas existem outros tipos que afetam diferentes tonalidades. O daltonismo se deve a mutações nos genes responsáveis pela produção dos pigmentos nos cones da retina. Esses pigmentos são cruciais para a detecção de comprimentos de onda específicos. No caso do daltonismo vermelho-verde, que afeta principalmente os homens, as mutações estão localizadas nos genes situados no cromossomo X. Isso explica por que é muito mais frequente neles. Os homens têm um único cromossomo X, enquanto as mulheres têm dois, o que lhes proporciona uma maior probabilidade de ter pelo menos um cromossomo X funcional. Um aspecto notável do daltonismo é a maneira como seus portadores experimentam o mundo. Para alguém com essa condição, as cores não são simplesmente diferentes, são percebidas de uma forma que pode ser estranha àqueles que não a possuem. Por exemplo, uma árvore verde pode parecer marrom ou cinza, e os semáforos podem apresentar um desafio. Essa alteração na percepção pode influenciar a escolha de roupas, a decoração e até mesmo as decisões cotidianas. É pertinente analisar como seria a vida se você não pudesse distinguir entre o vermelho e o verde. Além da forma mais comum, que é classificada em protanopia, deficiência no vermelho, e deuteranopia, deficiência no verde, existem outros tipos menos comuns. A tritanopia, por exemplo, afeta a percepção do azul e do amarelo e é muito mais rara. Muitas vezes, as pessoas com essas variantes podem não perceber sua condição até que realizem um teste. Isso destaca um aspecto interessante. A percepção da cor não é apenas uma questão de biologia, mas também de consciência. A vida cotidiana daqueles que sofrem de daltonismo pode estar cheia de adaptações engenhosas. Muitos aprendem a identificar cores por meio da contextualização, por exemplo, relacionando a cor de um objeto com seu uso. No caso dos semáforos, alguns podem memorizar as posições das luzes. Isso demonstra a capacidade de adaptação do cérebro e sua habilidade para encontrar soluções criativas. O daltonismo também levanta questões sobre a subjetividade da experiência. Embora as cores sejam uma parte fundamental de nossa compreensão, cada indivíduo pode ter uma percepção diferente, seja devido a condições como o daltonismo ou a variações na visão. Isso nos leva a considerar como a linguagem pode não ser suficiente para capturar a riqueza da experiência. É pertinente analisar quantos matizes de azul existem realmente. Para uma pessoa com visão normal, o céu pode apresentar uma gama de tons que são indistinguíveis para alguém com tritanopia. No campo da tecnologia, foram desenvolvidas ferramentas e aplicativos que ajudam as pessoas com daltonismo a identificar cores. Alguns aplicativos utilizam a câmera do telefone para analisar cores em tempo real.
No entanto, a tecnologia nem sempre pode replicar a experiência de ver, o que ressalta a importância da empatia e da compreensão. No final, o daltonismo nos lembra que a percepção é um fenômeno complexo, moldado não apenas pela biologia, mas também pela cultura e pela interação social. À medida que exploramos as diferentes formas como experimentamos a cor, é essencial considerar como a linguagem influencia nossa percepção. A próxima entrega nos levará a um percurso pelo linguajar da cor, onde analisaremos como as palavras que escolhemos podem moldar nossas experiências. A percepção da cor não é apenas um fenômeno físico, mas também um processo profundamente influenciado pela nossa cultura e pela língua que falamos. No capítulo anterior, exploramos como o cérebro interpreta os sinais dos nossos olhos. Mas essa interpretação está longe de ser universal. As diferentes culturas desenvolveram formas únicas de categorizar e nomear as cores, e essas diferenças podem afetar até mesmo como as percebemos. Os estudos demonstraram que a língua influencia a maneira como vemos o mundo. Por exemplo, em algumas comunidades de Papua Nova Guiné, os falantes da língua Dani têm apenas 2 termos básicos para as cores, um que abrange o frio, preto e azul, e outro que descreve o quente, vermelho e amarelo. Isso significa que a distinção entre o azul e o verde pode não ser tão crucial. É pertinente analisar se as palavras que usamos limitam ou expandem nossa percepção. Este é um tema central na pesquisa linguística. O linguista Benjamin Lee Whorf foi pioneiro na ideia de que a língua não é apenas um meio de comunicação, mas também molda nossa percepção da realidade. Sua teoria é conhecida como relatividade linguística e, embora tenha sido objeto de debate, muitos estudos contemporâneos encontraram evidências que apoiam a ideia de que a língua pode influenciar como categorizamos as experiências. Nesse sentido, as cores não são apenas atributos físicos, mas também construções culturais que variam. Na cultura ocidental, por exemplo, temos uma rica paleta de termos para descrever cores, desde o turquesa até o magenta. Essas especificações nos permitem ver e nomear matizes que poderiam ser irrelevantes em outros contextos. No entanto, isso não significa que a percepção da cor seja completamente subjetiva. Existem aspectos universais relacionados à biologia humana. A pesquisa mostrou que, independentemente do idioma, todos os seres humanos podem distinguir entre cores básicas como o vermelho, o verde e o azul. A diferença reside em como essas cores são conceptualizadas. Um exemplo notável encontra-se na forma como as culturas atribuem significados simbólicos às cores. Em muitas culturas africanas, o branco pode estar associado à pureza, enquanto em algumas culturas asiáticas pode estar vinculado ao luto. No contexto da publicidade, compreender essas associações é crucial. Uma cor que evoca confiança em uma cultura pode ter uma conotação diferente em outra. Por exemplo, o vermelho pode ser visto como um símbolo de amor em muitas culturas ocidentais, mas em algumas orientais pode representar perigo. As tradições e costumes também desempenham um papel importante. Na Índia, o Festival de Holi é uma celebração vibrante onde as cores brilhantes são lançadas ao ar, simbolizando a chegada da primavera. Aqui, as cores não são apenas visuais, são experiências que conectam as pessoas. É pertinente analisar quantas vezes conseguimos compartilhar momentos significativos através das cores. A adaptação das cores à cultura não se limita apenas ao seu significado. Em um nível prático, a disponibilidade de pigmentos também influenciou a forma como as culturas interagem com as cores. Na Idade Média, as cores vivas eram um luxo, pois os pigmentos eram difíceis de obter. No entanto, com a chegada da Revolução Industrial e a produção em massa de tinturas, as cores começaram a se democratizar. No entanto, não são apenas as palavras ou os significados que afetam nossa percepção. A forma como as cores são utilizadas pelos artistas em diferentes culturas também contribui para sua interpretação. Na arte japonesa, por exemplo, o uso da cor tende a ser sutil e foca na harmonia. Em contraste, a arte pop ocidental utiliza cores brilhantes e contrastantes para atrair a atenção. É pertinente analisar como essas decisões influenciam nossa experiência estética. À medida que avançamos em nossa exploração, é essencial reconhecer que a linguagem da cor não é apenas um reflexo de nossas experiências, mas também uma janela para a complexidade da interação humana. As cores nos conectam, não apenas através da biologia, mas também através da cultura. No próximo capítulo, mergulharemos na cor na natureza, onde descobriremos como os seres vivos utilizam a cor não apenas para sobreviver,
mas também para se comunicar. É pertinente analisar que segredos nos revelarão as cores do mundo natural sobre nossa própria percepção. A resposta está por descobrir. À medida que exploramos a natureza, revela-se um mundo onde a cor desempenha um papel fundamental na sobrevivência e na interação. Desde as vibrantes plumagens das aves até a sutil paleta dos camaleões. A cor não é apenas um fenômeno visual, é uma ferramenta crucial no arsenal evolutivo. Neste capítulo, examinaremos como as cores são utilizadas para camuflagem, atração e comunicação, e como esses mecanismos são essenciais para a vida. A camuflagem é uma das estratégias mais notáveis no reino animal. Este fenômeno permite que os organismos se misturem com seu ambiente para evitar serem detectados por predadores ou para emboscar suas presas. Um exemplo notável é o dos peixes-pedra, que possuem uma cor e uma textura que imitam os fundos marinhos. Graças à sua aparência, podem esperar pacientemente que um peixe desprevenido se aproxime. Esse tipo de adaptação não é unicamente visual. Envolve um profundo entendimento da luz. É pertinente analisar como esses animais conseguem uma camuflagem tão perfeita. A resposta está na biologia de sua pele e sua capacidade de mudar de cor. Os cefalópodes, como os polvos e as sépias, são mestres da camuflagem. Possuem células especializadas chamadas cromatóforos que contêm pigmentos. Ao expandir ou contrair essas células, podem alterar sua aparência em segundos. Este fenômeno não apenas os ajuda a se esconder, mas também lhes permite se comunicar com outros indivíduos. É pertinente analisar como um polvo pode se tornar quase invisível. Sua habilidade de manipular a luz é um exemplo da complexidade da percepção da cor. A cor também desempenha um papel crucial na atração. No mundo das aves, a plumagem vibrante dos machos é um claro exemplo de como a cor pode influenciar a seleção sexual. Os pavões, com suas longas penas iridescentes, utilizam seu esplendor visual para atrair as fêmeas. As aves que exibem cores mais brilhantes geralmente são consideradas mais saudáveis. Este fenômeno, conhecido como seleção sexual, destaca como a cor não é apenas uma questão de estética, mas tem um impacto direto na reprodução. As flores, por sua vez, evoluíram para atrair polinizadores por meio de cores brilhantes. As abelhas, por exemplo, são capazes de ver um espectro de cores que inclui o ultravioleta, um intervalo invisível para os humanos. Isso lhes permite identificar flores ricas em néctar, guiadas por padrões que, à primeira vista, parecem invisíveis. Este cenário evidencia a interconexão entre os seres vivos e seu ambiente. No entanto, a cor na natureza não está isenta de riscos. Alguns animais desenvolveram cores chamativas como um aviso. As rãs venenosas, por exemplo, são conhecidas por suas cores vivas, que alertam os predadores sobre sua toxicidade. Este fenômeno, conhecido como aposematismo, é um claro exemplo de como a cor pode ser um mecanismo de defesa. Ao mostrar cores brilhantes, esses animais comunicam uma mensagem crítica: cuidado, sou perigoso. Esta estratégia de comunicação visual é fundamental para sua sobrevivência. No mundo dos insetos, a comunicação por meio da cor atinge outro nível. As borboletas, por exemplo, utilizam padrões de cor não apenas para atrair parceiros, mas também para enviar sinais a seus congêneres. Muitas espécies possuem asas que refletem a luz de maneiras únicas, criando efeitos visuais que podem comunicar estados de ânimo. O estudo da cor nesses contextos não apenas ajuda a entender a biologia, mas também a complexidade dos ecossistemas. A cor, então, é muito mais do que uma simples percepção visual. É uma linguagem que fala de sobrevivência e reprodução. À medida que os cientistas continuam investigando como os seres vivos utilizam a cor, novas portas se abrem para entender não apenas a biologia, mas também a evolução. Assim como as cores de uma paisagem mudam, nossa compreensão da função da cor na natureza continua evoluindo. Esta viagem através da cor no mundo natural nos leva a refletir sobre o seguinte grande tema: a relação entre a cor e a evolução. É pertinente analisar como as mudanças no meio ambiente influenciaram a percepção da cor. À medida que avançarmos, descobriremos como a seleção natural moldou a paleta de cores e como essas mudanças deixaram marcas na história da vida. A diversidade do mundo natural é um reflexo da história evolutiva de cada espécie, e essa história se manifesta de maneira especial na percepção da cor. No capítulo anterior, exploramos como as cores podem influenciar a vida dos seres vivos, desde a busca por alimento até a escolha de parceiro.
É pertinente analisar como a evolução influenciou a forma como diferentes espécies percebem a cor. Para responder a essa pergunta, é fundamental entender que a percepção da cor não é um fenômeno estático. É uma adaptação que surgiu em resposta às necessidades específicas de cada organismo. A evolução da percepção da cor está intimamente ligada à sobrevivência. As espécies desenvolveram sistemas visuais que lhes permitem distinguir cores de maneira a maximizar suas possibilidades de sucesso. Por exemplo, os primatas, incluindo os humanos, desenvolveram uma visão tricromática, o que significa que seus olhos contêm 3 tipos de cones sensíveis a diferentes comprimentos de onda: vermelho, verde e azul. Essa adaptação lhes permite diferenciar entre uma ampla gama de cores, facilitando a identificação de frutas maduras. Em contraste, muitas espécies de mamíferos, como os cães e os gatos, possuem uma visão dicromática. Seus olhos contêm apenas 2 tipos de cones, o que os limita na percepção do espectro. Isso não significa que sua visão seja menos eficaz. Essas adaptações evoluíram para satisfazer suas necessidades. Por exemplo, os cães são mais eficientes na detecção de movimentos em ambientes de baixa luminosidade, o que os torna caçadores eficazes. O caso das aves é particularmente notável. Essas criaturas desenvolveram uma percepção da cor que supera a nossa. Muitas espécies possuem um 4º tipo de cone, o que lhes permite ver no ultravioleta, uma parte do espectro invisível para os humanos. Isso lhes proporciona vantagens, por exemplo, na busca por alimentos. Algumas frutas e flores apresentam padrões de cor visíveis apenas na luz ultravioleta, o que atrai as aves polinizadoras. Essa interação simbiótica entre plantas e aves é um claro exemplo de como a evolução moldou a percepção da cor. A evolução também deu origem a adaptações particulares no mundo marinho. Os peixes, por exemplo, desenvolveram uma visão da cor que lhes permite distinguir entre diferentes tipos de corais. Algumas espécies podem ver no espectro infravermelho, o que as ajuda a se comunicar nas escuras profundezas. Nesse contexto, a percepção da cor não é apenas um sentido, mas uma ferramenta vital para a sobrevivência. Além da visão, a cor também desempenha um papel crucial na comunicação entre espécies. As borboletas, por exemplo, utilizam padrões de cor em suas asas não apenas como camuflagem, mas também como sinais para atrair seus parceiros. A coloração brilhante de algumas espécies pode indicar saúde, o que influencia a seleção sexual. Esse fenômeno não se limita aos insetos. As cores vibrantes das penas de algumas aves podem ser um indicador da qualidade genética. A evolução, então, não apenas moldou a percepção da cor, mas também influenciou como os seres vivos utilizam essa percepção. A diversidade da percepção da cor é um testemunho da rica história de adaptação. É pertinente analisar por que certos animais parecem brilhar com cores que desafiam a lógica da camuflagem. A resposta está na forma como a evolução otimizou suas capacidades visuais. Ao observar a interação entre espécies e seu ambiente, podem-se vislumbrar as marcas da evolução. As aranhas, por exemplo, desenvolveram padrões de cor em suas teias que não apenas são atraentes para suas presas, mas também as camuflam. Essa adaptação demonstra como a percepção da cor pode servir a múltiplos propósitos. No entanto, a evolução da cor não é um processo linear. À medida que as espécies migram e se adaptam, sua percepção pode mudar. Esse fenômeno pode ser observado em algumas espécies de borboletas que desenvolveram novas capacidades visuais. Tal plasticidade sublinha a importância de entender a evolução não apenas como um processo de adaptação, mas também como um diálogo contínuo entre os organismos e seu ambiente. À medida que avançamos, é essencial reconhecer que a percepção da cor é mais do que um simples fenômeno biológico, é uma linguagem visual que evoluiu, permitindo que as espécies interajam. Essa linguagem é tanto um reflexo da história evolutiva quanto um indicador de seu futuro. No próximo capítulo, exploraremos a arte e a ciência da cor, analisando como os humanos tentaram capturar e utilizar a cor ao longo da história, desde as pinturas rupestres até as modernas técnicas. A conexão entre a ciência da cor e a criatividade humana promete revelar novas camadas de significado. A história da cor é, em muitos sentidos, um diálogo contínuo entre a ciência e a arte. À medida que nos aprofundamos neste capítulo, é importante reconhecer como essas duas disciplinas, aparentemente distintas, convergiram ao longo da história para enriquecer nossa compreensão e apreciação da cor.
Os artistas, desde os primeiros pintores das cavernas até os mestres do Renascimento, exploraram a relação entre a luz e a cor, buscando maneiras de capturar a essência de seu entorno. No entanto, sua busca não ocorreu em um vácuo. À medida que os cientistas começaram a desvendar os segredos da luz e da percepção, os artistas se beneficiaram desses avanços. Pote. É pertinente analisar por que certas cores evocam emoções específicas ou como é possível que uma pintura possa parecer tão viva. O trabalho de Isaac Newton no século XVII foi fundamental para estabelecer as bases científicas da cor. Ao decompor a luz branca em seu espectro visível por meio de um prisma, Newton não apenas forneceu uma explicação científica, mas também inspirou artistas como J.M.W. Turner. Este pintor britânico, conhecido por seu uso magistral da cor e da luz, foi influenciado pelas teorias de Newton. Turner experimentou com a luz e a atmosfera de maneiras que capturavam a fugacidade do momento, um reflexo de como a ciência pode alimentar a criatividade. No final do século XIX, o químico Michel-Eugène Chevreul fez contribuições significativas à teoria da cor que impactaram o mundo da arte. Seu trabalho sobre as cores complementares e a harmonia se tornou um pilar para os impressionistas. Artistas como Claude Monet e Vincent van Gogh aplicaram essas teorias de maneira inovadora, utilizando cores brilhantes para alcançar efeitos de luz que desafiavam a percepção tradicional. Chevreul não apenas forneceu um arcabouço teórico, mas também inspirou os artistas a experimentar. No século XX, a colaboração entre artistas e cientistas se intensificou com o desenvolvimento da psicologia da cor, que estuda como as cores afetam nossas emoções. Por exemplo, o vermelho muitas vezes é associado à paixão, enquanto o azul pode evocar calma. Essa compreensão tem sido fundamental para artistas e designers que utilizam essas associações para transmitir mensagens. É pertinente analisar como uma simples mudança na tonalidade de uma cor pode alterar completamente a percepção de uma obra. A invenção de novos pigmentos e tecnologias também desempenhou um papel crucial. A criação das cores sintéticas no século XIX permitiu que os artistas acessassem uma gama muito mais ampla. A chegada do azul da Prússia e do amarelo de cromo, por exemplo, revolucionou a paleta dos pintores. Esses novos pigmentos não apenas ofereceram cores mais vibrantes, mas também mudaram a forma como os artistas se aproximavam da representação da luz. A ciência, nesse caso, não apenas complementou a arte, mas a transformou. O uso da teoria da cor também foi influenciado pela tecnologia. Com a invenção da fotografia e da arte digital, os artistas tiveram que reavaliar sua compreensão da cor. A forma como percebemos as cores em uma tela digital é diferente de como as vemos em uma pintura. Isso levou a uma nova exploração do que significa criar arte em um mundo onde a cor pode ser manipulada. É pertinente analisar como isso afeta nossa percepção. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão. A espectroscopia e a tecnologia de imagem permitiram que os cientistas analisassem como as cores interagem com diferentes materiais. Essas investigações não apenas têm implicações para a arte, mas também são essenciais em campos como a medicina e a biologia. Compreender como percebemos a cor pode nos ajudar a desenvolver melhores técnicas de diagnóstico. O diálogo entre arte e ciência continua. Projetos interdisciplinares, onde cientistas e artistas colaboram, estão surgindo em todo o mundo. Essas iniciativas buscam não apenas explorar a teoria da cor, mas também abordar questões contemporâneas, como a mudança climática, através da lente da cor. É pertinente analisar como as obras de arte inspiradas na ciência podem influenciar nossa compreensão. Em resumo, a arte e a ciência da cor são inseparáveis. Enquanto os cientistas desvendam os mistérios da luz, os artistas utilizam esse conhecimento para explorar a emoção e a complexidade da experiência humana. Essa sinergia não apenas nos permite apreciar a cor, mas também nos convida a refletir sobre como vemos o mundo. À medida que avançamos, exploraremos a tecnologia por trás da cor e como as inovações transformaram não apenas a forma como os artistas criam, mas também a maneira como todos percebemos a cor em nossa vida diária. A compreensão da cor se expandiu além da biologia, chegando a entrelaçar-se com a tecnologia que usamos diariamente. Desde as telas de nossos dispositivos até as impressoras, a tecnologia da cor desempenha um papel crucial em como experimentamos o mundo visual. É pertinente analisar como essas tecnologias replicam as cores que percebemos. Para compreender a tecnologia da cor, primeiro é importante lembrar como nossos olhos interpretam a luz.
Como vimos, a luz branca é composta por múltiplos comprimentos de onda. Quando falamos de telas, seja de uma televisão ou de um telefone, encontramos que esses dispositivos não geram luz da mesma maneira que o Sol. Em vez disso, utilizam um sistema de pontos de luz que emitem comprimentos de onda específicos para simular o espectro. As telas modernas, como as de tecnologia de cristal líquido e diodo emissor de luz, funcionam graças a um princípio fundamental, a adição de cores. Cada dispositivo emprega uma combinação de vermelho, verde e azul, as três cores primárias da luz, para criar uma ampla gama de cores. Esse método é conhecido como síntese aditiva. Quando esses cores são combinados em diferentes intensidades, podem ser criadas quase todas as cores que percebemos. É pertinente analisar como é possível que um simples pixel possa mostrar uma cor tão vibrante. A resposta reside na precisão com que esses pequenos pontos de luz são controlados. A história da tecnologia da cor remonta ao início do século XX, quando as primeiras televisões começaram a aparecer. Naquela época, a ideia de transmitir imagens em cores era um conceito revolucionário. Com o tempo, os avanços na eletrônica permitiram que as telas evoluíssem, dando origem a tecnologias que agora são parte integral de nossas vidas. Desde telas planas até dispositivos portáteis, cada avanço foi impulsionado por um entendimento mais profundo de como percebemos a cor. Por outro lado, as impressoras utilizam uma abordagem diferente conhecida como síntese subtrativa. Em vez de adicionar cores, subtraem comprimentos de onda da luz. Nesse caso, a combinação de ciano, magenta, amarelo e preto permite reproduzir uma ampla gama de cores. Ao aplicar tintas dessas cores sobre papel, certos comprimentos de onda são absorvidas e outras são refletidas. Essa técnica permitiu que artistas e designers plasmassem suas visões em formatos físicos. É pertinente analisar como se consegue que a impressão em papel se assemelhe ao que vemos em uma tela. Um desafio importante reside na calibração. A forma como as cores aparecem em uma tela pode ser muito diferente de como aparecem no papel. Isso se deve ao fato de que as telas emitem luz enquanto o papel a reflete. Os fabricantes trabalham para garantir que o que você vê em um dispositivo digital seja o mais fiel possível. Esse processo envolve uma série de testes e ajustes, utilizando perfis de cor que garantem a consistência. A calibração da cor não é apenas uma questão técnica, também tem um impacto significativo no design gráfico e na fotografia. Os artistas digitais e fotógrafos devem estar cientes dessas diferenças. É pertinente analisar como podem ter certeza de que o que veem em sua tela é reproduzido fielmente. Através de um processo de gestão da cor que envolve o uso de software especializado, conseguem que sua visão se mantenha intacta. Além da impressão e das telas, a tecnologia também encontrou formas inovadoras de replicar a cor. Na indústria automotiva, por exemplo, as cores da pintura são desenvolvidas utilizando técnicas que garantem que se mantenham consistentes sob diferentes condições. Isso requer um conhecimento profundo da química dos pigmentos. Os automóveis não devem ser apenas visualmente atraentes, mas também resistentes ao passar do tempo. Refletores, diodos emissores de luz e tecnologias emergentes como a impressão tridimensional também começaram a explorar novas formas de cor. A impressão tridimensional, em particular, abre um mundo de possibilidades em que se pode personalizar a cor e a textura. Imagine criar um objeto que não apenas tenha uma cor específica, mas que também mude de cor. Essas inovações estão mudando a forma como pensamos sobre a cor. Com o avanço da tecnologia da cor, também surgem perguntas sobre como isso impacta nossas percepções. À medida que exploramos a psicologia da cor, nos aprofundaremos em como as cores podem influenciar nossas decisões. A tecnologia não apenas transformou a forma como vemos a cor, também começou a moldar como nos sentimos. Com cada novo avanço, a interseção entre a ciência da cor e a tecnologia nos convida a refletir. É pertinente analisar até que ponto nossa percepção é influenciada pela tecnologia. À medida que nos aprofundamos no mundo da psicologia da cor, consideraremos não apenas como percebemos a cor, mas também como ela pode afetar nossas emoções. À medida que exploramos as maravilhas da percepção da cor, nos encontramos na interseção da ciência e da psicologia. A maneira como as cores afetam nossas emoções e comportamentos é um campo de estudo, onde a biologia se encontra com a experiência humana. A psicologia da cor não apenas nos ajuda a entender como percebemos o mundo, mas também como reagimos a ele. Diversos estudos demonstraram que as cores têm a capacidade de evocar emoções específicas.
Por exemplo, o vermelho frequentemente é associado à paixão e à energia, enquanto o azul pode transmitir calma. É pertinente analisar como é possível que um simples tom na paleta visual possa influenciar nosso estado emocional. A resposta se encontra em nossa biologia e na história cultural que construímos. Desde uma idade precoce, aprendemos a associar certas cores com experiências. Os psicólogos da cor realizaram investigações que revelam como essas associações podem variar de acordo com o contexto cultural. No mundo ocidental, o branco simboliza pureza, enquanto em várias culturas orientais está relacionado ao luto. Este exemplo ressalta a complexidade de nossa percepção, que vai além do biológico. O ambiente também desempenha um papel crucial. Em um estudo conhecido, foi demonstrado que os espaços pintados de azul em uma sala de espera faziam com que as pessoas se sentissem mais tranquilas em comparação com aqueles decorados em tons mais quentes. Isso sugere que a cor não apenas afeta nossas emoções, mas também pode moldar comportamentos em situações específicas, como o aumento ou a diminuição da ansiedade. Além disso, o uso da cor no marketing e na publicidade destaca seu poder para influenciar nossas decisões. A escolha de uma cor para um logotipo não é aleatória, baseia-se em estudos que indicam como certas cores podem atrair diferentes grupos. Por exemplo, o verde é frequentemente associado à saúde, enquanto o preto pode evocar luxo. É pertinente analisar por que certas marcas utilizam cores específicas em sua publicidade. A resposta se encontra no desejo de conectar emocionalmente com o consumidor. As emoções que evocam as cores não são apenas uma questão de percepção. Estão enraizadas em nossa fisiologia. Por exemplo, foi demonstrado que o vermelho pode aumentar a frequência cardíaca, o que poderia explicar sua associação com a excitação. De maneira similar, o azul, conhecido por seus efeitos calmantes, pode reduzir a ansiedade. Essas respostas fisiológicas são uma manifestação de como as cores nos afetam em nível biológico. Mas a influência da cor não se limita ao emocional. Também pode ter um impacto em nosso comportamento. Investigações revelaram que as pessoas tendem a comer menos em ambientes decorados com cores frias, como o azul. Isso pode ser relevante no contexto da nutrição, onde a cor do ambiente pode influenciar nossas escolhas alimentares. À medida que aprofundamos na psicologia da cor, encontramos que as experiências individuais também desempenham um papel-chave. O que pode ser tranquilizador para uma pessoa pode resultar inquietante para outra. Isso se deve às nossas experiências passadas e a como aprendemos a associar certas cores com momentos significativos. Por exemplo, uma pessoa que teve experiências agradáveis em um ambiente amarelo pode achar essa cor reconfortante, enquanto outra pode ter uma associação negativa. As implicações da psicologia da cor são vastas, desde a forma como decoramos nossos lares até como escolhemos nossas roupas. As cores que selecionamos refletem não apenas nossas preferências, mas também nosso estado emocional. Isso abre uma porta para a compreensão de como a cor pode ser utilizada para melhorar nosso bem-estar. A terapia da cor, ou cromoterapia, é um campo em desenvolvimento que explora como as cores podem ser empregadas para influenciar nosso estado de ânimo. A interação entre a cor e nossas emoções é um campo de estudo ativo. A tecnologia moderna permitiu que os pesquisadores analisassem como nossas reações às cores podem ser medidas de maneira precisa, explorando a conexão entre a neurociência e a psicologia. À medida que essas investigações avançam, podemos antecipar um futuro em que as complexidades sejam melhor compreendidas. Com tudo isso em mente, é evidente que a psicologia da cor tem um impacto profundo em nossas vidas. Mas, o que acontece quando a percepção da cor se distorce? No próximo capítulo, exploraremos as ilusões ópticas e a cor, uma travessia pelos limites de nossa percepção visual. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. As percepções de cor, tão intrínsecas à nossa experiência, podem ser alteradas por ilusões ópticas que desafiam nossa compreensão da realidade. No capítulo anterior, exploramos como o cérebro interpreta as cores a partir dos sinais dos cones em nossos olhos. Agora, é momento de adentrarmos no mundo das ilusões ópticas e descobrir como estas podem enganar nosso cérebro, levando-o a ver cores que na realidade não estão presentes. É pertinente analisar por que algumas cores parecem mudar dependendo do contexto em que as vemos. As ilusões ópticas são exemplos perfeitos de como a percepção da cor pode ser manipulada.
Um fenômeno notável é o efeito do contraste simultâneo, onde uma cor pode aparecer mais intensa ou mais apagada dependendo das cores que a cercam. Pense em um quadrado vermelho colocado sobre um fundo azul e depois sobre um fundo branco. O vermelho pode parecer muito mais vibrante sobre o azul, enquanto sobre o branco pode parecer mais opaco. Este efeito se deve à forma como nossos olhos e cérebro interpretam a luz em função do ambiente. Um dos exemplos mais conhecidos de ilusões ópticas é o quadro da pintura da zebra. Quando observamos este quadro, as cores preta e branca podem parecer que mudam dependendo da iluminação, criando uma ilusão de movimento. Este fenômeno não é apenas uma curiosidade visual, mas também reflete como nosso cérebro está constantemente trabalhando para interpretar e dar sentido à informação. A teoria da cor de Hermann von Helmholtz, um físico do século XIX, fornece uma base para entender como funcionam essas ilusões. Helmholtz propôs que a percepção da cor se baseia na mistura de 3 cores primárias: vermelho, verde e azul. Quando estas se combinam de diferentes maneiras, produzem uma ampla gama de tons. No entanto, a percepção não se limita à mistura de comprimentos de onda, também é influenciada por fatores como a luminância e a adaptação visual. O fenômeno conhecido como cor da sombra oferece outra perspectiva sobre como o contexto pode influenciar. Quando observamos uma sombra, é comum que a cor do objeto na sombra pareça diferente da que percebemos à luz direta. Isso acontece porque nosso cérebro está interpretando a informação e ajustando a percepção para levar em conta a falta de luz. Nesse sentido, as sombras podem fazer com que as cores pareçam mais saturadas. Outro aspecto notável é o fenômeno da ilusão da grade de Hermann. Esta ilusão mostra uma grade de linhas pretas em um fundo branco, e nas interseções, nossos olhos detectam pontos cinzas que parecem aparecer e desaparecer. Embora não haja pontos cinzas, nossa percepção os cria devido à forma como processamos a informação. Aqui, manifesta-se claramente o papel do cérebro como um intérprete ativo. Frequentemente, as ilusões ópticas são utilizadas na arte e no design para atrair a atenção. Artistas como Victor Vasarely e Bridget Riley exploraram essas ilusões para criar obras que brincam com a percepção. Seus trabalhos não são apenas visualmente impactantes, mas também nos convidam a questionar como vemos o mundo. É pertinente analisar quão confiáveis são nossas percepções e quanto do que vemos é realmente o que está lá. A ciência por trás dessas percepções não para. Os estudos sobre a percepção da cor em condições de luz variáveis revelaram muito sobre como o cérebro se adapta. A adaptação cromática é um fenômeno onde nossos olhos se ajustam à luz disponível, fazendo com que as cores pareçam mais brilhantes em condições de baixa luz ou mais apagadas em situações de luz intensa. Este ajuste ocorre em milissegundos e é essencial para nossa capacidade de navegar. No entanto, essas adaptações também podem levar a erros. Experimentos realizados por pesquisadores como Edwin Land, criador da teoria da cor Retinex, demonstraram que nossas percepções não são apenas o resultado da luz que incide em nossos olhos, mas também de como nosso cérebro a interpreta. Isso sugere que nossas experiências anteriores e o contexto visual desempenham um papel crucial. As ilusões ópticas nos oferecem uma janela para a complexidade da percepção da cor e sublinham a interação entre o olho e o cérebro. Embora possamos pensar que o que vemos é uma representação fiel da realidade, as ilusões nos mostram que a percepção é um processo ativo. À medida que avançamos, é interessante considerar como essas ilusões e a percepção da cor não apenas afetam nossa experiência, mas também como influenciam nossas decisões. É pertinente analisar como os anunciantes utilizam nossas percepções para captar nossa atenção. A resposta nos levará a explorar o poder da cor no marketing. A percepção da cor não é apenas um fenômeno físico, é uma linguagem que as marcas aprenderam a falar com maestria. No capítulo anterior, exploramos como nosso cérebro interpreta a luz e a cor, e agora é o momento de entender como essa interpretação se torna um poderoso aliado no mundo do marketing. Desde que despertamos até que vamos dormir, estamos cercados de cores que influenciam nossas emoções e decisões de maneira sutil. É pertinente analisar por que certos anúncios utilizam tons brilhantes de vermelho e amarelo, enquanto outros optam pela calma do azul. A resposta não é aleatória, é o resultado de anos de pesquisa em psicologia da cor e comportamento do consumidor. As empresas compreenderam que a cor tem um impacto direto na percepção da marca.
Um estudo conhecido da Universidade de Loyola, em Maryland, revela que até 90% das decisões de compra são baseadas na cor. Isso significa que a escolha de uma paleta não é uma simples questão estética, mas uma estratégia calculada. Por exemplo, o vermelho pode ser associado à urgência, o que o torna uma escolha popular para ofertas especiais. Em contraste, o azul é frequentemente associado à confiança. Ideal para empresas que desejam transmitir estabilidade, como bancos. Um claro exemplo disso é o uso da cor nas marcas de comida rápida. O McDonald's utiliza o amarelo e o vermelho em seu logotipo, cores que demonstraram estimular o apetite. Não é casualidade que muitos restaurantes escolham combinações semelhantes. A psicologia da cor se torna uma ferramenta vital para captar a atenção e incentivar os consumidores a tomar decisões rápidas. É pertinente analisar como isso se traduz na vida cotidiana. Imagine que você entra em uma loja de roupas. As luzes brilhantes podem fazer com que você se sinta mais propenso a comprar. No entanto, se você entrar em uma boutique de alta gama, é provável que encontre um ambiente mais sutil, com tons apagados que evocam luxo. As marcas utilizam esses contrastes para se posicionar. A influência da cor não se limita às decisões imediatas. Também desempenha um papel crucial na fidelidade à marca. As empresas que utilizam cores consistentes conseguem que os consumidores reconheçam sua identidade visual. Esse reconhecimento é fundamental em um mundo competitivo. Por exemplo, o icônico laranja da marca de ferramentas Home Depot não é apenas chamativo, mas se tornou sinônimo de sua identidade. No entanto, a percepção da cor não é universal. As diferenças culturais podem alterar a forma como são interpretadas. Em algumas culturas, o branco é a cor da pureza, enquanto em outras pode estar associado ao luto. As marcas globais devem levar em conta essas variações para evitar mal-entendidos. Consideremos o caso da Coca-Cola, que utiliza o vermelho em quase todo o mundo. No entanto, em algumas culturas asiáticas, o vermelho é associado à celebração, o que reforça sua escolha. A relação entre a cor e a emoção foi estudada e resultou em modelos de cor que ajudam as empresas a escolher as combinações adequadas. Por exemplo, o modelo da roda afetiva da cor da psicóloga Angela Wright mostra como diferentes cores podem evocar emoções específicas. Essa ferramenta fornece um guia para designers, garantindo que as mensagens visuais se alinhem com as emoções desejadas. No entanto, o uso da cor na publicidade também apresenta desafios. A saturação de cores vibrantes pode resultar em uma fadiga visual que leva os consumidores a ignorar anúncios. Aqui é onde a sutileza se torna uma arte. As marcas que conseguem equilibrar a intensidade conseguem se destacar. Com a chegada das redes sociais, a importância da cor foi amplificada. A estética visual é fundamental em plataformas como Instagram e Pinterest, onde imagens chamativas podem ser a chave. As marcas devem ser estratégicas. Uma única cor pode fazer com que uma publicação se torne viral. Além disso, o uso de filtros pode alterar a percepção de um produto, levando-nos a questionar como isso nos afeta. A cor na publicidade não se trata apenas de ciência, também é um reflexo da cultura e da criatividade. À medida que exploramos essas complexas interações, começamos a compreender a profundidade de nossa conexão com a cor. Os tons que as marcas escolhem são escolhas pensadas que buscam ressoar em nossas mentes. Através deste capítulo, observamos como as empresas utilizam a cor como ferramenta de persuasão. Mas a jornada não termina. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos a cor na moda e no design, onde a percepção da cor se torna um símbolo de identidade. É pertinente analisar como a cor influencia nossa forma de vestir e nas tendências. A resposta nos levará a um mundo onde a moda e a cor se entrelaçam. A percepção da cor não é apenas um fenômeno físico e biológico, mas também se entrelaça de maneira intrínseca com nossas decisões estéticas e sociais. No mundo da moda e do design, a cor se torna uma ferramenta poderosa, capaz de transmitir emoções, estabelecer tendências e refletir a identidade cultural. Cada escolha cromática vai além do superficial. É uma linguagem visual que comunica intenções. Desde os primórdios da civilização, a cor desempenhou um papel fundamental na vestimenta. As primeiras sociedades utilizavam pigmentos naturais para tingir tecidos, criando uma conexão simbólica entre as cores e seu entorno. Por exemplo,
O vermelho, associado ao poder, era comumente reservado para líderes, enquanto os tons mais suaves evocavam paz. É pertinente analisar como essas escolhas evoluíram e que impacto têm em nossa percepção atual. O século XX marcou um ponto de inflexão na relação entre cor e moda. Com a chegada de movimentos artísticos como a Bauhaus e o surrealismo, os designers começaram a explorar o uso da cor não apenas como um elemento estético, mas como um meio para evocar emoções. A famosa designer Coco Chanel, por exemplo, mudou o mundo da moda ao introduzir o preto como uma cor elegante e versátil, desafiando as normas. Essa mudança não apenas transformou a indústria, mas também redefiniu como percebemos a cor no vestuário. A teoria da cor, desenvolvida por pensadores como Johannes Itten, tornou-se um guia essencial. Itten propôs que as cores podem ser classificadas em primárias, secundárias e terciárias, e que sua combinação pode gerar harmonias ou contrastes. Essa teoria se aplica na moda, onde um conjunto de cores complementares pode realçar a figura. É pertinente analisar como é possível que as mesmas cores que nos atraem possam também influenciar nosso estado de ânimo. A psicologia da cor é um campo em crescimento que explora como reagimos emocionalmente a diferentes tons. Por exemplo, o azul frequentemente é associado à calma, enquanto o amarelo pode evocar energia. As marcas e designers utilizam esses princípios para atrair seu público. Uma simples mudança de cor em um produto pode aumentar seu apelo. Assim, a cor se torna um elemento estratégico, uma linguagem que fala às nossas emoções. Os desfiles de moda são uma plataforma onde essa interação se manifesta de forma espetacular. Os criadores apresentam coleções que não apenas mostram tendências, mas também contam histórias por meio de sua paleta cromática. Nesses eventos, a cor pode se tornar um símbolo de protesto ou inovação. Por exemplo, o uso de cores vibrantes e audaciosas por parte de designers contemporâneos frequentemente reflete um desejo de romper com o estabelecido, convidando à reflexão. À medida que nos aprofundamos na era digital, a forma como interagimos com a cor também evoluiu. As plataformas online oferecem aos designers a oportunidade de experimentar com cores de maneira instantânea, permitindo que as tendências se espalhem rapidamente. A capacidade de visualizar cores em ambientes virtuais mudou a maneira como concebemos a moda. É pertinente analisar como essa imediata influência afeta nossas escolhas de estilo. As cores também são essenciais no design de interiores, onde criam atmosferas e afetam a percepção do espaço. Um ambiente pintado em tons quentes pode parecer mais acolhedor, enquanto as cores frias podem ampliar uma área. Os designers de interiores utilizam essa relação para criar espaços que não apenas sejam esteticamente agradáveis, mas que também satisfaçam as necessidades emocionais. Assim, a cor se torna um componente fundamental de nosso entorno. No entanto, a influência da cor não está isenta de desafios. A sustentabilidade tornou-se uma preocupação primordial, e a produção de corantes pode ter um impacto ambiental significativo. Os designers estão explorando alternativas mais ecológicas, buscando formas de combinar a beleza da cor com a responsabilidade. Isso levanta questões sobre o futuro da cor na moda. Como podemos desfrutar da riqueza cromática sem comprometer nosso entorno? À medida que o mundo avança, a cor continuará sendo uma parte integral de nossa expressão. Desde as passarelas até nossas roupas diárias, a escolha de cores reflete não apenas nossas preferências, mas também as tendências culturais que nos cercam. A moda e o design são um espelho da sociedade, e através da cor, podemos entender melhor nossas identidades. A exploração da cor na moda e no design abre a porta para uma nova dimensão em nossa compreensão. No próximo capítulo, abordaremos o futuro da percepção da cor, investigando as inovações tecnológicas que prometem mudar nossa forma de interagir. À medida que exploramos como percebemos a cor, é inevitável refletir sobre o futuro dessa experiência. Até agora, aprendemos sobre a complexidade da luz, a estrutura de nossos olhos e o papel do cérebro. No entanto, essas capacidades não são fixas. A ciência avança e, com ela, nossa compreensão e potencial de expansão da percepção da cor. As pesquisas atuais estão testando os limites de nossa experiência visual. Por exemplo, cientistas como Edward Edelson, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, exploraram como a iluminação e o contexto podem influenciar nossa percepção. É pertinente analisar se poderiam ir além, alterando não apenas nossa percepção, mas também a gama de cores que podemos ver. Isso poderia ter implicações profundas em campos como a medicina e a arte.
Uma área promissora é a biologia sintética, onde os cientistas buscam modificar o sistema visual humano. Um exemplo encontra-se nos estudos sobre a expansão do espectro. Os pesquisadores começaram a estudar a possibilidade de adicionar novos tipos de cones à nossa retina. Atualmente, os humanos têm 3 tipos que nos permitem ver uma gama de cores: vermelho, verde e azul. No entanto, algumas espécies, como a lagosta mantis, possuem até 16 tipos, permitindo-lhes ver cores que não podemos nem imaginar. É pertinente analisar como seria o mundo se pudéssemos acessar essas cores. A engenharia genética poderia oferecer um caminho. Pesquisas recentes demonstraram a possibilidade de alterar os genes responsáveis pela sensibilidade à cor. Por exemplo, uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, conseguiu manipular genes em camundongos para que adquirissem uma maior sensibilidade às longitudes de onda, permitindo-lhes ver cores que normalmente não perceberiam. Embora ainda estejamos longe de realizar essas adaptações em humanos, o sucesso nesses estudos abre um leque de possibilidades. Simultaneamente, a tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual também está revolucionando nossa relação com a cor. Já não se trata apenas de como a percebemos, mas de como podemos interagir. Através de dispositivos de realidade aumentada, poderíamos experimentar cores de formas que nunca havíamos imaginado, criando ambientes visuais que se ajustam em tempo real às nossas emoções. É pertinente analisar como isso afetaria nossa percepção estética. A resposta a essa pergunta poderia redefinir a criatividade. Além disso, a neurociência está desempenhando um papel crucial. Os pesquisadores estão utilizando técnicas de imagem cerebral para mapear como diferentes áreas do cérebro são ativadas quando observamos cores. Com essa informação, poderiam desenvolver interfaces que conectem diretamente com o sistema visual, permitindo-nos experimentar novas cores ao estimular áreas específicas. Esse tipo de avanço levanta questionamentos sobre a natureza da realidade. Se nossa percepção pode ser modificada, o que significa ver? O campo da psicologia também desempenha um papel fundamental. A forma como uma cor nos faz sentir está ligada às nossas experiências. A pesquisa sugere que, ao compreender melhor como as emoções influenciam nossa percepção, poderíamos projetar ambientes que otimizem nossa resposta. Imagine um espaço de trabalho que utilize cores específicas para aumentar a produtividade ou um ambiente que adapte seus tons para induzir a calma. É pertinente analisar como nossas vidas mudariam se tivéssemos controle sobre essas percepções. No entanto, esse futuro também levanta dilemas éticos. A possibilidade de alterar nossa percepção poderia ser utilizada para manipular emoções de maneira não ética. Em um mundo onde a publicidade já brinca com nossas respostas emocionais, a capacidade de influenciar a percepção poderia levar a abusos. É fundamental que a ciência avance acompanhada de uma reflexão profunda sobre suas implicações. À medida que nos aprofundamos em um futuro onde a percepção da cor poderia ser ampliada, encontramos na interseção da ciência, da ética e da experiência humana. Essa jornada rumo ao desconhecido não apenas nos faz questionar o que é possível, mas também o que significa ser humano. Como exploramos, a realidade aumentada e a realidade virtual estão começando a oferecer vislumbres. No próximo capítulo, examinaremos como essas tecnologias estão transformando nossa experiência da cor, permitindo-nos interagir com ela de maneiras que antes eram apenas um sonho. É pertinente analisar que novos horizontes se abrirão quando a cor deixar de ser apenas algo que vemos e se torne algo que podemos sentir e manipular. A realidade aumentada, uma tecnologia que ganhou um impulso significativo, nos permite sobrepor informações digitais no mundo físico. Este fenômeno não apenas transforma a maneira como interagimos com o ambiente, mas também altera nossa percepção da cor. À medida que exploramos essa interseção entre o digital e o real, é interessante considerar como nossas capacidades visuais são influenciadas por essas novas experiências. Imagine que você está caminhando por um parque. Com seus óculos de realidade aumentada, você pode ver informações adicionais sobre as plantas e as cores vibrantes de suas folhas se destacam mais intensamente graças a filtros digitais. É pertinente analisar como é possível que essa tecnologia consiga mudar nossa percepção da cor. A resposta reside na forma como o cérebro humano processa a informação visual. A percepção da cor é um fenômeno complexo que envolve tanto a física da luz quanto a biologia de nossos olhos e o processamento cerebral.
A realidade aumentada se baseia na manipulação da luz através de dispositivos que projetam imagens digitalmente. Quando essas cores se combinam com as do ambiente real, o cérebro deve trabalhar para integrar ambas as fontes, o que pode resultar em experiências visuais que são, em algumas ocasiões, mais vívidas do que a própria realidade. Consideremos um exemplo cotidiano, um aplicativo de realidade aumentada que permite aos usuários ver como ficaria uma pintura em sua parede. Este aplicativo utiliza filtros que alteram a percepção, fazendo com que certos tons se destaquem mais sob diferentes condições de luz. Nesse caso, a tecnologia não apenas atua como uma ponte, mas também brinca com nossas expectativas sobre como deveria parecer uma cor. No entanto, essa manipulação levanta questões interessantes. É pertinente analisar por que certas cores parecem mais atraentes na tela do que na realidade. Isso se deve à saturação e ao contraste que podem ser ajustados digitalmente. A realidade aumentada pode apresentar cores mais intensas, o que pode influenciar nossas decisões. A psicologia da cor, que já exploramos, ganha um novo significado nesse contexto. A influência da realidade aumentada se estende além das aplicações de consumo. No âmbito profissional, por exemplo, arquitetos e engenheiros a utilizam para visualizar cores e materiais em seus projetos. Isso não apenas melhora a tomada de decisões, mas também permite que os clientes experimentem como os espaços parecerão. A possibilidade de visualizar um ambiente em cor antes de sua construção pode reduzir custos e garantir que o produto final atenda às expectativas. Entretanto, a realidade aumentada também apresenta desafios. À medida que nos acostumamos a ver cores alteradas, debate-se se poderíamos perder nossa capacidade de apreciar as cores do mundo real. Essa pergunta é relevante em um mundo onde a tecnologia se torna uma parte integral de nossas vidas. A dependência de aplicativos que ajustam nossa percepção poderia nos levar a uma desconexão com a natureza. Por outro lado, a realidade aumentada também oferece oportunidades educativas. Imagine estudantes que utilizam aplicativos que os ensinam sobre a teoria da cor, enquanto veem como os conceitos se aplicam no mundo real. Essa interatividade pode enriquecer sua compreensão, permitindo uma experiência de aprendizado mais imersiva. Aqui, a tecnologia atua como um catalisador para uma melhor educação e apreciação da cor. Além disso, a realidade aumentada na arte está redefinindo a maneira como experimentamos as obras. Artistas contemporâneos a utilizam para criar instalações que brincam com a luz e a cor, levando a percepção do espectador a novas dimensões. Ao interagir com essas obras, o espectador não apenas observa, mas participa ativamente, o que leva a uma reflexão mais profunda sobre a relação entre a arte, a cor e a percepção. À medida que continuamos explorando o potencial da realidade aumentada, também é essencial considerar seu impacto na forma como nos comunicamos. A capacidade de alterar a percepção da cor pode influenciar a moda e a publicidade, permitindo que as marcas criem experiências visuais que capturam a atenção do consumidor. Como vimos, a realidade aumentada não é apenas uma ferramenta de entretenimento, é um meio que está remodelando nossa interação com a cor. A forma como percebemos e experimentamos o mundo através dessa tecnologia pode ter efeitos duradouros. É pertinente analisar as cores invisíveis que, embora não possamos ver, também influenciam nossa percepção. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o notável mundo das cores invisíveis, aquelas que têm um profundo impacto em nossa experiência da cor. A exploração das cores invisíveis começa no mesmo lugar onde terminamos nossa análise da realidade aumentada. Enquanto as cores visíveis nos cercam, há um vasto mundo além, um número considerável de comprimentos de onda que escapam à nossa percepção. É pertinente analisar como é possível que existam cores que não podemos ver. A resposta reside na natureza da luz e em como nossos olhos estão projetados. A luz visível é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético, que abrange desde as ondas de rádio até os raios gama. Entre esses extremos encontram-se os ultravioletas e os infravermelhos, regiões que, embora invisíveis para nós, desempenham um papel crucial em diversas aplicações. Os raios ultravioletas, por exemplo, são aqueles que os seres humanos não podem perceber, mas sua energia é suficiente para causar reações químicas em nossa pele, como o bronzeado ou queimaduras. Os insetos, como as abelhas, podem ver na faixa ultravioleta, o que lhes permite detectar padrões nas flores que são invisíveis para nós. Isso não é apenas notável sob uma perspectiva biológica, mas também ressalta como a percepção da cor pode influenciar a vida das espécies.
No campo da astronomia, os telescópios que detectam luz ultravioleta permitiram observar fenômenos cósmicos que de outra forma permaneceriam ocultos. Por exemplo, as estrelas jovens e quentes emitem grande parte de sua energia na forma de radiação ultravioleta. Ao estudar essa luz, os astrônomos podem obter informações sobre a formação de estrelas. Ao olhar para o céu com esses telescópios, nos é revelado um universo vibrante. Por outro lado, os infravermelhos, que se encontram junto ao espectro visível, são igualmente notáveis. Se alguma vez você sentiu o calor do Sol, o que está experimentando é radiação infravermelha. Essa forma de luz não apenas nos aquece, mas também tem aplicações práticas. As câmeras térmicas que detectam a radiação infravermelha são utilizadas em diversas áreas, desde a busca por pessoas até a monitorização da saúde de infraestruturas. Na agricultura, podem ajudar a determinar o estado das colheitas. A possibilidade de ver além do visível não se limita apenas a tecnologias avançadas. A ciência desenvolveu formas de converter esses comprimentos de onda invisíveis em imagens que podemos interpretar. Por exemplo, a espectroscopia infravermelha permite analisar a composição química de objetos distantes no espaço. A capacidade de ver através dessas ferramentas nos abre um novo nível de compreensão. No entanto, a interação entre a luz e a matéria também revela um fenômeno notável. A cor dos objetos não se limita apenas ao que nossos olhos podem ver. As cores que percebemos são o resultado de como os materiais absorvem e refletem diferentes comprimentos de onda. Assim, um objeto que parece vermelho está refletindo a luz vermelha enquanto absorve outras. É pertinente analisar o que acontece quando uma superfície interage com luz ultravioleta ou infravermelha. Os efeitos podem ser surpreendentes. Na biologia, muitas criaturas evoluíram para aproveitar as cores invisíveis de formas inovadoras. Alguns répteis e aves têm pele ou penas que refletem luz ultravioleta, o que os ajuda na comunicação. No mundo dos insetos, certas borboletas desenvolveram padrões em suas asas visíveis apenas sob a luz ultravioleta, o que lhes permite se camuflar ou atrair seus parceiros. Essa adaptação é um lembrete de que a percepção da cor é uma ferramenta vital. A exploração das cores invisíveis também nos leva a considerar como afetam nossa vida. Desde o uso de protetores solares, que bloqueiam a radiação ultravioleta, até as tecnologias de visão noturna que utilizam infravermelhos, o impacto do invisível é profundo. Enfrentamos constantemente situações em que o que não podemos ver tem consequências tangíveis. À medida que nos aprofundamos no final de nossa jornada, fica claro que as cores invisíveis não são apenas um conceito teórico, mas uma parte integral de nossa realidade. A ciência continua desvendando as complexidades de como interagimos com o espectro, revelando camadas de informação. A exploração do que significa ver vai além de nossos sentidos limitados, sugerindo que o universo está cheio de maravilhas que ainda não descobrimos. No próximo capítulo, refletiremos sobre como essas percepções, tanto visíveis quanto invisíveis, influenciaram nossa cultura, arte e ciência, e o que nos reserva o futuro em nossa compreensão da cor. Ao longo deste documentário, exploramos o notável mundo das cores, um fenômeno que transcende a estética e se torna uma ferramenta para compreender nosso entorno. Desde as primeiras investigações de Newton até a complexidade da percepção em nosso cérebro, cada capítulo revelou nuances da interação entre a luz, a biologia e a psicologia. Nos aprofundamos em como as cores influenciam nossas emoções, na arte e na forma como percebemos a natureza. Agora, ao chegarmos ao final desta jornada, é momento de refletir sobre a importância da cor e seu papel na compreensão do mundo. É pertinente analisar por que sentimos que certas cores nos afetam de maneira diferente. A resposta reside não apenas na ciência da luz, mas também na rica história cultural que cada cor carrega. Desde o vermelho vibrante que evoca paixão, até o azul sereno que pode inspirar calma, as cores têm sido utilizadas para transmitir mensagens e contar histórias. Nesse contexto, a cor se torna uma linguagem universal que transcende fronteiras, permitindo-nos conectar com os outros em um nível mais profundo. A psicologia da cor, um tema que exploramos em profundidade, nos mostra que nossas reações às cores podem ser tanto instintivas quanto aprendidas. Por exemplo, em muitas culturas, o branco é associado à pureza, enquanto em outras pode simbolizar o luto. Essa variabilidade cultural nos convida a considerar como nossas experiências moldam nossa percepção.
Refletir sobre isso nos leva a nos perguntar como nossa própria história influencia a forma como percebemos o mundo. Além disso, discutimos o impacto da cor na natureza, onde as adaptações evolutivas levaram a uma gama impressionante de cores. Desde as brilhantes penas do pavão até as sutis tonalidades das flores, a cor desempenha um papel crucial na sobrevivência. É pertinente analisar como é possível que algo tão pequeno como um pigmento possa ter repercussões tão grandes na ecologia. Essa pergunta nos lembra que a cor não é apenas uma questão estética, é uma parte integral da vida. A tecnologia também redefiniu nossa relação com a cor, desde as telas que utilizam combinações de verde, vermelho e azul para criar milhões de matizes, até a realidade aumentada que nos permite ver o mundo de maneiras novas. A forma como interagimos com a cor continua a evoluir. É pertinente analisar o que o futuro nos reserva. A possibilidade de experimentar a cor de formas que ainda não imaginamos pode mudar não apenas a maneira como nos comunicamos, mas também como sentimos. Neste último capítulo, é essencial não apenas olhar para trás, mas também para frente. A percepção da cor é um campo em constante evolução e a pesquisa continua a desvendar os mistérios. À medida que avançamos no conhecimento, surge uma pergunta crucial: como podemos utilizar esse conhecimento para melhorar nossas vidas? A cor pode ser uma ferramenta poderosa na educação, no design e na saúde mental. No final, a cor não é apenas um fenômeno físico, é uma experiência profundamente humana. Nos convida a ver o mundo não apenas como um lugar de luz e sombra, mas como uma tela cheia de possibilidades. Através da cor, percebemos a beleza e a alegria, nos conecta com nossas emoções. Em uma época em que muitas vezes nos sentimos desconectados, a cor pode servir como um lembrete do que nos une. Em conclusão, ao refletir sobre o papel da cor, é importante reconhecer que cada um tem uma relação única com esse fenômeno. Nos convida a explorar, a questionar e a apreciar a diversidade de experiências. Seja na natureza, na arte ou em nossas emoções, a cor é uma parte essencial da experiência humana que merece ser celebrada e compreendida. Em última análise, o legado da cor é o legado da conexão, um lembrete de que, embora nossas percepções possam variar, o espectro da vida é universal. Com isso, encerramos nosso capítulo sobre a cor, deixando uma paleta rica de reflexões.